Oi, pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga, sou formada pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e eu sou mestre pela Universidade de São Paulo. Eu fui orientada pela professora doutora Carla Guanais Lorenzi e atualmente eu estou em formação para terapeuta de família e de casal aqui pelo Instituto Conversações na cidade de Ribeirão Preto, que é onde eu moro. O eixo do meu trabalho é o eixo clínico. E o tema da minha pesquisa é terapia de casal. O trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje é fruto da minha dissertação de mestrado. Então, o título dele é Narrativas de Pessoas sobre o seu processo terapêutico em terapia de casal. Eu vou dar uma breve introduzida no tema, só para contextualizar um pouquinho. Então, a terapia de casal, ela teve início no contexto norte-americano, lá na década de 60, e ela passou por 4 fases até ela ser consolidada de fato uma modalidade terapêutica. Então, passou pela fase de pioneirismo, pela fase de estabelecimento, pela fase de consolidação e pela última, que é a de formação. Ao longo dessas fases, a terapia passou por um processo de ser reconhecida como uma modalidade terapêutica e de fato ser aí uma profissão. E aí, quando a gente pensa em terapia de casal, a gente vai entender que tem diferentes referenciais teóricos em que os terapeutas podem se apoiar. Então, um deles é o psicanalítico, tem o cognitivo-comportamental, o sistêmico e o pós-moderno, que também é o construcionista social. Eu vou focar aqui nas correntes pós-modernas e construcionistas sociais, porque é a linha teórica do meu trabalho. Então, eu vou por esse caminho. Então, quando a gente pensa no construcionismo, a gente vai entender a terapia como um processo conversacional de reconstrução de significados. Então, a ideia é de que a gente vai construir com o outro, com o nosso cliente, um diálogo qualificado onde a transformação possa acontecer. Então, o construcionismo, ele vai compreender aí a terapia como construção de mundos e vai começar a questionar algumas verdades, que eram consideradas verdades absolutas. E aí, o terapeuta, ele vai assumindo uma postura do não saber. Então, o que é isso, É a gente entender que a gente nunca vai saber tudo sobre o nosso cliente, Então, o cliente vai saber muito mais da história dele, da história de vida dele, do que a gente. A gente vai saber muito mais do processo, vai entender em como a gente pode guiar aquela conversação do que da história do cliente. Então, essa é a ideia da gente, em alguns momentos, deixar os nossos conceitos num plano de fundo e cuidar ali da história do cliente, do processo da conversa, em como fazer isso de forma conjunta. Então, é aí que a gente traz a ideia também de ser colaborativo com o cliente. Então, é a ideia de pensar junto qual caminho seguir, como continuar a conversa, o que o cliente quer trazer hoje. Então, é uma ideia de horizontalidade do terapeuta com o cliente. Então, os objetivos do meu trabalho, o objetivo geral dele é compreender como casais que passaram por terapia de casal significam um processo terapêutico por eles vivenciado. E tem 2 objetivos específicos que são identificar momentos marcantes vividos por casais no processo terapêutico em terapia de casal e compreender a relação entre os momentos marcantes e o processo terapêutico. O método, Então, é um estudo qualitativo baseado no movimento construcionista social em ciência. E eu vou ler para vocês uma frasezinha do Gergen, que é um autor muito importante do construcionismo. E eu gosto muito dessa frase para explicar um pouco o que é esse movimento. Então, o Gergen, ele escreve: o construcionismo se propõe a explicar os processos pelos quais as pessoas descrevem, explicam ou de alguma forma dão conta do mundo em que vivem, incluindo a si mesmas. Então, ele traz aí essa frase para explicar o que significa o movimento do construcionismo. Então, a gente vai entendendo que aquilo que a gente conhece como realidade é algo que foi construído relacionalmente, Então, por meio das pessoas que a gente convive, por meio do nosso contexto e relacionando também a nossa linguagem. Então, a forma como a gente se expressa, como a gente dialoga e conversa com o outro, também vai ajudar a gente a construir a realidade. E a pesquisa, na linha teórica do construcionismo, ela é vista como um processo relacional. Então, tem um deslocamento aí da centralidade no objeto para o processo relacional e interativo entre as pessoas. Então, a gente vai olhar muito ao longo da pesquisa,
como que é a interação do pesquisador com o pesquisando, como que é a interação do pesquisador com o contexto, e não vai focar tanto, de fato, no objeto, no conteúdo dessa pesquisa. Então, a gente vai olhar muito para esse processo relacional. E aí, eu já aproveito para dizer que a linguagem ela é considerada uma ação social e construção ativa no mundo. Então, a gente entende que a partir da linguagem é que a gente vai se comunicar com o outro e também vai dar conta do mundo em que a gente vive e vai construir aí a nossa realidade. Além disso, ainda no método, né, a gente se baseou na poética social, nos inspiramos na poética social, que é uma teoria do John Schotter, que ela vai dizer que é quando a gente dá forma a algo ou alguma coisa que ainda estava sem possibilidade de expressão anteriormente ao diálogo. Então, o que é isso, né? A gente vai entender que os momentos marcantes, eles vão possibilitar a emergência de algo novo. Então, a partir do momento que eu vivencio algo que é significativo durante a terapia, eu acabo dando sentido a algo que ainda não tinha sido vivido como uma possibilidade de expressão naquele contexto. E isso vai ajudar a gente a compreender a mudança, porque a partir de quando a gente encontra um momento que foi significativo, que a mudança fica mais fácil ali de acontecer, como se fosse um gatilho para a mudança. Então, passando um pouco para os aspectos éticos da minha pesquisa, né? Ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia de Ciências e Letras, aqui de Ribeirão Preto. Os participantes, eles assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, e depois da autorização deles, a gente gravou também todas as entrevistas, então foi com o consentimento deles. Os nomes dos participantes foram todos mudados, então uso de nomes fictícios ao longo de toda a pesquisa, e os demais cuidados éticos foram preconizados pela Resolução 510/16, de 7 de abril de 2016. Então, os meus participantes, eles foram encontrados através do método da bola de neve. Então, a gente encontrou um casal que indicou outro casal, que indicou outro, e também alguns terapeutas de casais, de clínicas sociais, indicaram alguns casais para a gente entrar em contato. Então, a ideia foi que um terapeuta indicasse um casal e assim por diante. Os casais pudessem indicar outros casais. Então, os meus participantes são 6 casais, então 12 pessoas. 5 desses casais estavam casados e apenas um deles estava divorciado. Todos têm superior completo ou pós-graduação. 2 dos casais não tinham filhos, apenas um deles tinha filho do casamento anterior. E o tempo de casado variou de 5 até 22 anos. As entrevistas, elas foram feitas separadamente com cada um dos cônjuges e elas tiveram duração de uns 40 minutos. Então, foram entrevistas abertas, delineadas com base nos momentos marcantes. A análise de dados, ela foi feita por 2 caminhos. Então, primeiro eu transcrevi todas as entrevistas, fiz uma leitura intensa de tudo isso e pensei em 2 caminhos, né? Então, o primeiro caminho foi a construção de narrativa sobre o processo terapêutico de cada casal, descrevendo o momento que cada um elencou como marcante. E o segundo caminho foi uma análise temática, que a gente se inspirou aí nas propostas de Brown e Clark, construindo temas a partir da análise de cada entrevista realizada. Então, indo lá para a primeira parte da minha análise de dados, o que eu fiz nas narrativas com cada casal? Então, primeiro eu descrevi os momentos que esses casais trouxeram como marcante, vivenciados em terapia. Depois eu relacionei os momentos marcantes com a motivação que levou esses casais para a terapia. Então, muitos momentos eram parecidos com o que levou eles a, de fato, buscar pela terapia. Alguns momentos eram diferentes, não tinham muito a ver. Então, os momentos eles foram vivenciados de forma individual, né? Só 2 casais trouxeram momentos compartilhados. Então, que um parceiro identificou o mesmo momento marcante do que o outro. Então, a maioria dos casais trouxe momentos individuais. Então, o que um identificou como marcante foi diferente do que o outro parceiro identificou como marcante. E depois a gente trouxe aí a identificação da participação do terapeuta em cada um dos momentos e as mudanças produzidas. Então,
em todos os momentos que esses casais trouxeram pra gente como significativo, tinha a participação do terapeuta, com perguntas, direcionamentos, comentários que iam auxiliando esses casais aí a produzir também a mudança e produzir um novo sentido junto ali com o terapeuta. Depois, na minha segunda parte da análise, que foi a análise sugerida por Brown e Clark, elas sugerem 6 etapas, né, para que a gente faça essa análise. Eu não vou contar aqui para vocês essas etapas de forma detalhada por conta do tempo, então eu vou já passar para a construção dos 3 eixos temáticos. Então, nós produzimos 3 eixos temáticos. O primeiro deles foi a motivação para a terapia. O segundo deles foi o processo terapêutico. E o terceiro foram as mudanças após a terapia de casal. Então, dentro de cada eixo temático desses, que foram 3, a gente produziu alguns subtemas, que eu vou ler para vocês também. Então, dentro do primeiro eixo temático, que é a motivação para a terapia, tem a necessidade de diálogo, o nascimento dos filhos, a quebra da confiança, o distanciamento e a desconexão e as brigas e o desrespeito. Então, muitos casais trouxeram como uma motivação pela procura da terapia a necessidade de conversar com o parceiro, né, da falta de um espaço que fiquem só os dois sem os filhos, de não colocar muitas vezes a conversa como uma prioridade. Então, os casais trouxeram aí isso como algo que levou eles para procurar terapia por falta de um momento para conversar a dois. O nascimento dos filhos foi algo que impactou muitos casais pela mudança da dinâmica da casa, por esses casais terem que se readaptar a uma nova rotina. Alguns trouxeram a traição, né, que foi a quebra de confiança por parte de um dos cônjuges, como algo que motivou eles a procurarem a terapia. Alguns casais trouxeram brigas, gritos, né, então quando o parceiro começa a gritar muito, desrespeitar, também como uma motivação. No eixo 2, que é o processo terapêutico, a gente produziu 7 eixos. Eu vou contar para vocês. Então, exploração de momentos e qualidades do relacionamento, exploração das histórias individuais, dar o diagnóstico, mostrar o outro lado e oferecer novas possibilidades, oferecer um direcionamento para a conversa e intermediar, lavar a roupa suja e discutir a relação e escutar o parceiro desabafar. Então, tudo isso foram coisas que a gente foi entendendo que faziam parte do processo terapêutico como um todo. Então, alguns participantes trouxeram de entender um pouco as próprias histórias individuais ali, mesmo com o parceiro do lado, conseguiram falar de coisas que vivenciaram na infância e que até hoje traziam alguma consequência para a relação. Alguns participantes trouxeram quanto é importante quando o terapeuta dá um diagnóstico, então se posiciona, fala para eles qual caminho que eles podem seguir, né, o que direciona mais. Então, alguns trouxeram isso, de o terapeuta oferecer algumas possibilidades que eles ainda não tinham pensado, que poderia ser útil, né, direcionar a conversa, intermediar, então conectar um parceiro com o outro. Alguns trouxeram essa ideia do quanto que era importante ouvir o parceiro desabafar, ouvir o parceiro contar o que incomoda na relação, o que ele sente. Então, de que isso foram momentos, assim, muito relevantes. E nosso último eixo, que foram as mudanças após a terapia, a gente produziu aí 5 subtemas, que foram priorizar momentos de diálogo do casal, recuperar o espaço individual, rever o que é importante no relacionamento, compreender o outro, e a corresponsabilização. Então, a ideia aqui, que os casais trouxeram muito, né, do quanto que foi importante eles passarem a priorizar os momentos a dois para discutir mesmo sobre a relação. Então, alguns casais comentam que mesmo depois da terapia, separaram um dia na semana em que os dois iam sair sem os filhos para conversar sobre a relação, para entender se estava tudo bem, né, para falar de coisas que às vezes durante a semana na correria não é possível. Então, isso foi algo muito apontado pelos casais. Compreender o outro, então entender que também tem o lado do parceiro, que a visão do outro também é importante, que deve ser validada. E algo que eles trouxeram muito foi a corresponsabilização. Então entender que a culpa não é só minha, né? Que o outro também participou dessa decisão, que o outro também participou da conversa. Então
quando alguma coisa sai errado ou quando algo parece que não dá certo, entender que isso foi dividido em dois e não carregar mais a culpa sozinho. E aí, pra gente fechar as considerações finais, então a gente foi percebendo aí que os momentos marcantes, eles são um gatilho pra gente pensar a mudança, porque eles produzem novos sentidos. E assim como na literatura, os momentos identificados pelos parceiros como marcante são diferentes, então cada um trazendo um momento. O nascimento dos filhos e a falta de momentos a dois, como uma motivação muito importante, então, para os casais. E o processo terapêutico envolvendo aí, em todos os relatos, a participação do terapeuta nas conversas. Então, para a gente enfatizar, né, o quanto que as perguntas, os comentários, os direcionamentos do terapeuta fazem toda a diferença ali na condução de um processo de terapia de casal. E para os casais parece muito significativo quando o terapeuta oferece novas possibilidades de entendimento, enfim, quando auxiliam os parceiros a entender sobre o que estão sentindo. E as mudanças envolvem, com certeza, a priorização de momentos de diálogo do casal e a capacidade aí deles reverem juntos quais valores que eles desejam levar adiante. Eu acho que é isso. Obrigada.